Olá, saudações. O nosso papinho de hoje aqui vai ser sobre memória. A perda de memória, ela tem diversas causas, muitas delas de cunho biológico. Então, nesse caso, há necessidade de medicação. Em alguns casos, em outros, de algumas outras terapias. Algumas situações são mais graves, né? São degenerativas. Mas, na atualidade, nós temos um problema de memória de cunho comportamental. E é esse o mais perigoso, porque as pessoas fazem autodiagnósticos e começam a se medicar, começam a dizer que tem problemas. Em outros casos, profissionais que, por exemplo, da área de medicina, acabam interferindo na área da psicanálise e da psicologia também, porque as ditas perdas de memória são de cunho comportamental. Então isso não cabe à medicina, não cabe a medicações, que pode inclusive gerar problemas maiores, né? Então o que nós vamos falar aqui é sobre a dita falta de memória com base nos defeitos, nos vícios comportamentais. A memória, ela está extremamente ligada com os hábitos. E o mundo atual, ele é muito mais dinâmico. Veja bem, há 30 anos atrás, as pessoas, quando saíam de casa, levavam a carteira no bolso e a chave de casa. Na atualidade, as pessoas elas levam muitas coisas, um pendrive, a bolsa, boletos, celular, às vezes mais de um celular, chave do escritório, chave de apartamento, enfim, são muitas coisas. E que variam no dia a dia. Um dia uma pessoa pode ter que levar um documento, no outro pode ter que levar outro. E isso cria uma ausência de hábitos, né? Um comportamento que faz com que a pessoa não consiga, na correria do dia a dia, atender ao que ela necessita naquele dia, naquele momento. Então, qual que é o trabalho? A primeira coisa é criar hábitos dentro das possibilidades. Chave do carro, carteira, por exemplo, né? E celular, deixados em um ou dois lugares apenas da casa. O hábito de deixar as coisas em um único lugar faz com que as coisas não se percam e faz com que as coisas não sejam esquecidas em momentos de pressa. Porque por autopreservação nós evoluímos de uma forma a focarmos naquilo que apresenta ser um perigo. Então, se a pessoa está atrasada para uma reunião, para o trabalho mesmo, né, para não chegar atrasada, não ser repreendida, ela toma aquilo como uma ameaça muito maior do que esquecer um papel que até então não era hábito, mas que seria fundamental naquele dia, um documento. Ela esquece. Então esse hábito é fundamental. Alguns hábitos, né, coisas hoje estapafúrdias, né? O marido, a esposa, um esquece o outro no shopping, sai e vai embora, esquece o filho, vai levar o filho na escola, esquece o filho em casa. O que tem que ser feito? Hábitos comportamentais. Sempre que entrou dentro do carro, vira para trás. E aí, filho, filha, colocou o cinto, tudo bem? Cria esse hábito, porque se tiver o esquecimento, né, vai olhar para trás e não ver. Então são hábitos. Então, antes de autodiagnósticos, antes de entregarem vícios comportamentais a medicamentos e a profissionais que não estão qualificados para resolver esse tipo de problema, procurem os profissionais que podem realmente mudar este hábito, levar coisas positivas às pessoas. Medicação não resolve problema comportamental. Medicação não vai resolver depressão, não vai resolver ansiedade. Medicação não vai resolver esquecimento, que é de vício comportamental, né? Frisando isso aqui.
Porque quando é uma questão neurológica, por exemplo, aí sim, é da área da medicina. Mas quando é um vício comportamental, é da psicanálise e da psicologia. Então, né, nós temos que tomar esse cuidado para um profissional não se meter no território do outro e gerar problema ao paciente. Tá? Então, aprendam a criar hábitos, a criar caminhos dentro da residência, a deixar as coisas em lugares específicos, a deixar as coisas juntas, que quando isso se torna um hábito, quando há uma automação, o esquecimento fica mais difícil. Automatize-se a chegar todo dia antes de sair, ir lá no fogão, ver se não tem nenhuma chama no fogão, fechar o gás. Tenha a criação de hábito como um algo necessário à melhoria da memória. O mundo hoje é muito mais dinâmico, como já disse. Então essa perda de automação faz com que as pessoas entendam que elas estão com a memória ruim. Mas não estão. É só um vício comportamental. Então comecem a perceber aquilo que é necessário, as coisas que estão costumeiramente sendo esquecidas, e comecem a trabalhar em hábitos para que essas coisas se tornem mais seguras. E obviamente existem diversos fatores, né? O fator de estresse, como eu falei aqui, por autopreservação, nós focamos naquilo que é um problema. Aquilo que é mais ameaçador se torna foco. Então quando nós temos alguns hábitos de caminho, hábitos de lugar, de coisas, com pessoas, diminui muito a chance de esquecimentos, de defeitos comportamentais. Então é bom que tenhamos esses hábitos. E obviamente muitas coisas também interferem na memória, como o estresse, né? A má alimentação, o sono ruim, né? Porque não adianta a pessoa dormir por muito tempo, ela precisa de dormir de maneira proveitosa, de maneira a recuperar o corpo e a mente. Então, são um conjunto de coisas que devem ser analisadas. Deve ser analisada qual a origem da suposta falta de memória para saber qual o profissional deve ser buscado. Em muitos casos, mais de um profissional. Um neurologista, um psicanalista, são pessoas que podem trabalhar juntas, porque às vezes o problema é neurológico de fato, mas também existem alguns vícios comportamentais. Então, esses dois profissionais trabalhando juntos, isso só leva a premiar o paciente, né? Então, nós não devemos invadir a área do outro. Às vezes eu recebo pacientes que estão diagnosticados com depressão, com ansiedade, com 1 zilhão de medicamentos, e essa pessoa não precisa de nenhum. Não precisa de nenhum. Né? O psicanalista, ele leva algumas sessões para definir o que a pessoa tem e como fazer isso. Não é olhar para a pessoa e ouvir a pessoa dizer: eu ando muito triste, eu ando isso, eu ando aquilo, e ser diagnosticada com um pequeno rol de elementos que vai dizer: não, essa pessoa tem depressão, ela precisa de medicamento. Né? Como já disse, não vai resolver problema de ninguém medicamento. Problema emocional não se resolve com medicação. A medicação é uma fuga que gera males, porque o corpo ele vai chegar a um ponto de resistir e exigir maiores doses. Mudança de medicação, porque por autopreservação nós necessariamente temos que afrontar os problemas, tirar da nossa mente a ameaça. Nós passamos por milhões de anos de evolução para que as ameaças ficassem em nossa mente, para que nós não fôssemos mortos. Então, quando nós temos um problema, necessariamente nós temos que entender como resolver o problema. Não é consumir uma medicação para
para afetar o nosso sistema nervoso central de uma forma, em tese, positiva, para diminuir o nosso estresse. Não é assim que se resolve um problema emocional. É através de comportamento, de meditação sobre o problema, encontrando soluções, provocando o paciente para que ele mesmo encontre as soluções. Em alguns casos, quando há crises de pânico, um paciente cardiopata, as medicações se tornam, inclusive, necessárias nesses casos. Então é quando tem o psicanalista e tem o médico, né? São dois profissionais que atuam em áreas distintas e que podem, em muitos casos, devem trabalhar em conjunto. Então, cuidado com a memória, com essa coisa de memória. Ah, eu estou com a memória ruim, eu fui ao médico e ele me passou um monte de medicamento. Antes de analisar se isso não é um vício comportamental, que pode ser resolvido por um psicanalista ou um psicólogo. Na verdade, deve ser resolvido por eles, porque eles é que vão ter capacidade para isso. Ok? Esse é o nosso bate-papo aqui de hoje. E a ideia é simplesmente dizer para vocês: adquiram hábitos. Passem a ter hábitos que vão evitar o esquecimento e abalações no cotidiano. Ok? Grande abraço e até o nosso próximo bate-papo.